dia. Ok, pessoal, eu entendo. É só muito cedo também, eu concordo com vocês. Bom dia. Muito obrigado. Obrigado por ter feito a tremenda prioridade por estar conosco no dia de hoje. Quem já esteve aqui na nossa terceira sessão, que é hoje, o terceiro ano consecutivo. Quem esteve no primeiro ano aqui, levanta a sua mão, eu queria te conhecer. Muito obrigado. Quem esteve no segundo ano, levanta a sua mão. Excelente. Bom, pessoal, essa é a nossa terceira edição. E não poderia deixar de ser um lugar maravilhoso como é Brasília. Estamos falando em setor público e todas as áreas que nós cobrimos em setor público. Essa terceira edição é uma edição para nós muito especial, porque de lá para cá vocês vão ver nas apresentações em seguida as evoluções que nós tivemos com os nossos clientes e parceiros. E por falar em parceiros, eu não podia deixar de agradecer, porque sem eles nós não teríamos hoje esse dia. Os nossos parceiros que vocês estão vendo aqui na tela, todos eles estarão presentes. Nós temos, através deles, o que nós chamamos de stands na nossa área de exposição. A nossa área de exposição está logo à direita. Vocês vão ver especialidades e, ao mesmo tempo, profundidade. Vocês vão ter mais de 40 funcionários nossos hoje aqui também, funcionários da AWS. Eles estão exatamente aqui para poder discutir conosco qualquer dúvida que você tenha. E aqui entre nós, se ele não responder a contento, me procura que eu converso com ele. Combinado ou não? Tudo bem assim? Excelente, pessoal. Tem um detalhe diferente desse ano. No ano passado, nós não tínhamos um palco, uma área de conexão. Nós temos um palco logo atrás desse salão, e naquele palco nós vamos ter sessões paralelas. E por que são essas sessões paralelas? São sessões de discussões. Sessões que não estão necessariamente no programa oficial. Porque o programa oficial é bem interessante. Nós temos hoje mais de 20 sessões. Dessas 20 sessões que nós temos pelo menos 4 trilhas. Dessas 4 trilhas, o que é que nós vamos ter nas 4 trilhas? Nós vamos ter sessões que vão desde o de nível não técnico, nível de negócios, até os níveis técnicos mais profundos. Nós vamos ter 20 clientes nossos estando no palco, contando as suas experiências também. E nós vamos cobrir nada mais, nada menos do que educação, saúde, governo, especialidade em utilidades e finanças públicas. Esses são 5 temas que nós vamos cobrir no dia de hoje. E esses temas, eles vão ser temas que vão cobrir necessariamente do que nós chamamos de cross, no que diz respeito à evolução, ou a transformação digital. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um projeto em transformação digital, em maior ou menor nível de complexidade, assim como também de inteligência artificial. Não poderia deixar de estarmos falando hoje sobre Generative AI, e por que não? Agentic AI. Bom, dá uma olhadinha, por gentileza, pega no seu fone, abaixa o aplicativo e começa a trabalhar na sua sessão, que tem muita diversão pela frente. A grande diferença desse evento é que esse evento também é um evento que nós fazemos e promovemos o networking. Eu promovo vocês não só se conhecerem nossos parceiros, nossos funcionários e contem a sua experiência. É isso que nós queremos ouvir, a experiência de vocês. Ao longo desses anos todos, nós já estamos celebrando 14 anos da existência do Grupo Amazon do Brasil e a AWS foi a primeira delas. Hoje nós temos cerca de 13 empresas do grupo estabelecidas no país. A mais famosa, como vocês conhecem, é a Amazon.com, mas nós temos muitas outras das empresas que complementam todo esse ecossistema. E o que significa isso? Deixa eu contar um pouquinho da história para vocês. Até 2023, nós publicamos que nós já tínhamos investido 19 bilhões de reais. Esses 19 bilhões de reais, com o objetivo claro de estabelecimento da nossa fundação e a nossa operação da AWS no Brasil. Obviamente, com impacto no PIB de 24 bilhões de reais, isto significa que a transformação digital e a transformação que a AI vai trazer para todos nós, ela continua numa ascendência. No segundo semestre do ano passado, em complemento, em 2024, nós anunciamos 10 bilhões de reais adicionais a esta conta. Significa que o nosso compromisso com o país, ele continua firme e ele continua num bom progresso. Deixa eu contar um pouquinho dos progressos que nós temos feito, em que nós não vamos discutir em profundidade nas demais sessões. O primeiro deles foi exatamente o estabelecimento da Lei 13.303, que apesar de quase 6 anos já de existência, ela permite que você tenha parcerias estratégicas entre uma estatal e uma empresa de tecnologia. Nós estamos honrados em termos tanto o Cefro como o Dataprev, como parte desse portfólio.
e, ao mesmo tempo, poder colaborar com a aceleração da transformação digital do país. Mas um dos desafios que nós enxergamos é um desafio que nós chamamos de desafio de formação de mão de obra. Todos aqui, com certeza, têm um desafio parecido dentro da sua instituição, dentro da sua empresa ou da sua universidade. Nós estabelecemos, há cerca de 3 anos atrás, um programa chamado AWS Tech Alliance. E a AWS Tech Alliance, ele é um programa em que permite você difundir tecnologias de cloud e agora, sem dúvida nenhuma, de inteligência artificial e generative AI. Esse programa Tech Alliance, ele permite que você tenha hoje 120 educadores, ou seja, instituições de educação, com capilaridade no Brasil inteiro. Eu trouxe 4 nomes importantes, que são nomes que têm abrangência nacional, mas ao mesmo tempo nós temos 140 receptores. Nós tocamos 20 mil jovens. Desses 20 mil jovens, pelo menos 1.500 mulheres, que é parte da nossa visão de inclusão, e necessitamos dessa inclusão no mercado de tecnologia, elas já estão na sua formação e prontas e aptas para que consigam entrar no mercado de trabalho. Qual é a diferença disso? É a diferença de um compromisso diferente para o Brasil. E é aqui que nós os estabelecemos. Bom, para vocês entenderem um pouco mais detalhes esses compromissos, eu queria hoje fazer um anúncio para vocês. Nós estamos fazendo o nosso primeiro investimento num centro de inteligência artificial, que foi estabelecido ao longo do tempo pelo governo federal. E nossa primeira parceria vai ser feita na área de saúde, do Centro de Inteligência Artificial de Saúde, hoje hosteado, hoje alocado na Universidade Federal de Minas Gerais. O que significa isso? Significa que nós estamos investindo na jornada dos pacientes, principalmente oncológicos, melhorando algoritmos para suportar médicos no diagnóstico e com uma vantagem, todos eles pelo sistema SUS. E se nós estamos no SUS, ou seja, no Sistema de Saúde Único, nós podemos replicar. E a ideia é exatamente esta: colocar para o país ferramentas de suporte diagnóstico na área oncológica. Esse é o início de uma longa jornada que começou há 14 anos. E esse aqui é parte de alguns compromissos que nós temos conseguido. Eu queria muito que vocês, por favor, se divertissem hoje. O que é divertir? Divertir é trocar ideias, criticar, analisar, por que não? Fazer novos amigos. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pessoal. É uma honra ter vocês aqui conosco. Obrigado. Nós temos hoje também um keynote muito especial. Eu queria convidar para o palco o nosso vice-presidente de Tecnologia e Engenharia, Dominique Demolino, e que ele venha trazer para nós um keynote que vai trazer conosco mais 2 clientes logo em seguida, e mais também uma das nossas funcionárias, Amanda, em que vão estar hoje difundindo tecnologias com todos. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Dom, welcome. Thank you so much to be with us. Really appreciate it. Thank you. Obrigado and bom dia, Brasilia. It's great to be here. I'm Dominic Demolino, Vice President of Field Technology and Engineering for AWS Public Sector. This is my first visit to Brazil, and I'm enjoying every minute of it. I've gotten to explore a little bit of Sao Paulo, connect and innovate with a few of our incredible customers, and now I'm delighted to be here in the capital. What a tremendous honor. I'm here today because of AWS's deep commitment to Brazil. For more than a decade, we provided the solutions and the technology that you use to improve the lives of Brazilians. And together, we're continuing to drive sustainable innovation, economic growth, and digital transformation. Throughout this session, you'll hear some fantastic examples of how customers are using AWS to make an impact across Brazil. It's so inspiring to see what we're accomplishing together, what we're building together. I know there are a lot of builders in the room today, and one of the best parts of being a builder is that you get to imagine solutions that seem impossible. But the best part, by far, is when you actually build the impossible. At AWS, we give you the building blocks to build anything you can imagine. These building blocks, compute, storage, and now inference, are the fundamental pieces that help you turn your ideas
into reality. And we're amazed by the innovative solution coming from Brazil's public sector. We're seeing artificial intelligence improve healthcare, technology making the processing of benefits payments more efficient and secure, even innovations helping protect Brazil's unmatched biodiversity in the Amazon. These were once just ideas. Now they're real solutions built using AWS tools, built by people like you in this room. But before you build, there needs to be a strong and secure foundation. At AWS, security is our foundation. This is especially important in Brazil, where compliance with the General Data Protection Law, or LGPD, is crucial. AWS helps you maintain the highest levels of security and compliance. That's why you trust our cloud with your applications and your data. And our security begins all the way down, right at the foundation, at the hardware level, with what's called the AWS Nitro system. Nitro uses specially designed hardware to provide more secure, efficient, and faster cloud services. Our commitment to security spans the entire technology stack. But the most important part, you control both your data and your applications. No one else can access them. With our security providing the foundation, let's talk about the first building block, compute. Remember the old days when you had server rooms and closets? Now you get powerful computing instantly on demand. Our vast infrastructure includes multiple data centers in Sao Paulo, serving Brazil and Latin America since 2011, almost 15 years. Last year, we increased our global network capacity by 80% to support the growing needs of all of our customers. This increased capacity is what will help power all of the building blocks we'll talk about today. But scale also shows up in that variety of compute you have access to. For example, Amazon Elastic Compute Cloud now has more than over 850 instance types. This selection means that whether you're building a simple website or a complex artificial intelligence model, AWS is where you'll find the ideal compute for any workload. For artificial intelligence workloads, we offer a variety of options. Many of today's AI workloads run on NVIDIA GPUs, and our long-standing partnership with them makes AWS the best place to run those kinds of workloads. But we've also innovated and created our own chips, Graviton, Trainium, and Inferentia. These chips provide exceptional performance at significantly lower cost, while using less energy, which is important in Brazil as you focus on sustainable technology. For example, our 4th generation Graviton chips provide up to 45% better performance with 60% less energy consumption. Trainium and Inferentia are our purpose-built artificial intelligence chips for training and inference. Together, they provide the best price performance for generative AI and deep learning on AWS. The powerful performance of AWS chips is well known to our first customer speaker. The National Council of Justice, or CNJ, oversees and regulates the Brazilian judicial system. CNJ turns 20 this year, and its mission to ensure accountability and efficiency in the legal system while maintaining judicial independence. Last year, AWS partnered with CNJ to implement Clara, an AI-powered system that helps streamline and classify court cases. Clara uses machine learning to analyze legal documents, identify key information, and help prioritize cases. This solution is helping reduce the backlog in Brazil's court system and is one of the largest applications of artificial intelligence in a national justice system in Latin America, and I can tell you, also around the world. In a moment, you'll learn more from CNJ, but first, let's watch this video.
Já são 20 anos de dedicação ao judiciário brasileiro. Desde 2005, quando foi criado, o CNJ ajudou a revolucionar a história da justiça no Brasil e alcançou um papel maior do que se imaginava à época. Foi muito além de um órgão de controle administrativo e processual, com políticas judiciárias que promovem a inclusão, a igualdade, os direitos humanos, a tecnologia, o avanço do judiciário e tantos outros temas que envolvem a justiça e a paz social. Sem dúvida, o CNJ tem o papel de consolidar a justiça brasileira. Ao longo deste ano, vamos relembrar ações e decisões de impacto do CNJ na vida da sociedade. Passado, presente e futuro, caminhando juntos. 20 anos do CNJ, uma justiça inovadora e mais humana. Alô, oi, som. Oi, alô, som. Me escutam não, né? Alô, bom dia. Oi, oi. Me escutam? Ainda não? Bom dia, alô, som. Os que estão mais perto escutam, né? Todos me escutam no fundo? Me escutam bem? Bom dia a todas, bom dia a todos. Thank you, Mr. Dominic, for the introduction. Gostaria de primeiro agradecer a AWS pela oportunidade, falar um pouquinho sobre o case do CNJ, o que temos feito no CNJ nesse aspecto de transformação digital, inteligência artificial, contar rapidamente a história. Eu tenho um chefe que sempre diz isso, e hoje vai ser muito bem aplicado. Se você não pode ser brilhante em uma fala, seja ao menos breve. Então, rapidamente, vou falar com os senhores e senhoras hoje um pouquinho do processo do CNJ, o que o CNJ tem feito, um pouco da sua história, sempre sob essa perspectiva da transformação digital. Como vocês puderam ver nos vídeos, o CNJ ele é um órgão de controle administrativo do Poder Judiciário, que tem por responsabilidade controlar, organizar e governar como as nossas cortes brasileiras funcionam, como os tribunais devem trabalhar, suas perspectivas financeiras, seus processos de trabalho e, por que não, suas tecnologias, seus produtos e os seus serviços. E o CNJ, desde sua criação, o CNJ foi criado por uma emenda constitucional lá em 2005 e em 2006 já começa a normatizar e trazer uma jornada iniciada primeiramente por regulações e depois por implementações e serviços para o Poder Judiciário como um todo. Lá em 2009, em 2006 a gente tem a criação da Lei do Processo Eletrônico, que traz a possibilidade de que os tribunais tramitassem seus processos, o núcleo duro de qualquer coisa que é feita no Poder Judiciário é um processo judicial. Então a gente começa a atacar e criamos uma lei inicialmente lá em 2006, permitindo que as cortes tramitassem suas ações de forma eletrônica, e aí a gente começa uma jornada de transformação. Principalmente em 2009, a gente prospecta algumas soluções, a gente vai atrás das experiências que os tribunais individualmente tinham de soluções de tramitação eletrônica processual, e a gente define uma como a principal. A gente denominou à época PJEs, um projeto de expansão de um outro sistema que existia no Nordeste, e a gente tenta implantá-lo como um sistema único processual para todos os tribunais brasileiros, de todos os ramos de justiça. Para aqueles que não conhecem bem o Poder Judiciário, nós temos mais de 90 tribunais de diversos ramos, trabalhista, federal, estadual, eleitoral, que têm as atribuições específicas e jurisdições específicas. A gente tenta emplacar e a gente começa a investir fortemente num processo de implantação local, de um produto único, com a expectativa que a gente alcançasse a transformação digital e a unicidade de experiência dos usuários, tanto da jurisdição, advogados, ministérios públicos e defensorias, como os nossos usuários internos. Então a gente passa uma jornada de visitar e em todo o país implantando, instalando e capacitando os tribunais à solução única denominada PJE. Lá em 2013, a gente cria uma resolução, o CNJ tem essa perspectiva de criar normativos internos para controle administrativo do Poder Judiciário. A gente cria uma resolução que obriga o uso do PJE. E aí, a gente percebe que, enquanto política pública, a gente sai de uma realidade onde, em 2009, somente 10% do que tramitava no país entrava eletronicamente, e chegamos a uma realidade
em 2023, e isso é um relatório anual que a gente produz, de quase 100% de todas as ações do país tramitando e entrando no Poder Judiciário de forma meramente eletrônica. Então, sob uma perspectiva de política pública, o CNJ alcança a sua principal prerrogativa de transformar a legislação brasileira para uma metodologia digital, mas, ao mesmo tempo, com algumas características. E aí a gente começa a enfrentar os problemas, e aí a gente pensa em novas soluções. Como resultado das políticas públicas, a gente não consegue alcançar um sistema unificado. Os tribunais começam paralelamente a desenvolver suas próprias soluções, e a gente chega em 2020 a uma realidade onde a gente tem mais de 30 sistemas, quase 40 sistemas distintos, com experiências distintas, tramitando no Poder Judiciário. E aí a gente precisa pensar um pouquinho fora da caixa. E o que a gente faz? A gente cria um conceito de plataforma. E aí entra a nossa jornada de nuvem. Qual era a ideia? Desidratar todos os sistemas processuais existentes, considerá-los legados e construir soluções centralizadas por meio de plataforma de nuvem, de forma que a plataforma crescesse enquanto serviços tanto para a sociedade como para o nosso público interno e desidratasse as soluções locais. Fomos bem-sucedidos nisso? Acredito que sim. De 2020 até hoje, a gente chega a uma realidade onde a gente sai de 39 sistemas para apenas 4 sistemas processuais tramitando no país, rodando serviços, com expectativa de diminuição ainda mais nos próximos anos. E mais do que isso, a gente começa a criar o conceito de serviços únicos para o usuário. Hoje, dentro da plataforma AWS, a gente tem um produto denominado JusBR, que é uma plataforma de serviços para onde ele consegue tratar os seus processos judiciais, independente do tribunal em que essa ação tramita. Ele pode peticionar, ter acesso à justiça por meio também dessa plataforma, de forma orquestrada, governada, centralizada, em um produto que a gente desenvolve. A gente sempre coloca um slide complicado, para parecer que a gente tem um produto complexo, mas a grande verdade é, tudo que a gente fez foi desidratar tudo que a gente tem nas pontas, começar a tirar capacidades que tinha nos sistemas processuais em cada um dos tribunais e criamos uma plataforma única central, uma visão única de usuário, chegando assim ao segundo grau de inovação e o segundo grau de transformação digital. Se enquanto política pública a gente já tinha sido bem-sucedido com a digitalização, virtualização e procedimentação eletrônica dos processos judiciais, a gente chega agora numa segunda camada. E a partir disso a gente pode brincar ainda mais. Quais são os próximos passos? É a partir de uma plataforma central, a gente começa a ter uma experiência unificada de usuário, a gente consegue produzir soluções de inteligência artificial que atenda a todo o público de uma forma unificada. E tudo isso não seria possível, acho que o depoimento do Serpro falava sobre isso, aqueles que prestaram atenção nos slides iniciais, o depoimento do Serpro falava que a nuvem trouxe para eles capacidades que eles demorariam anos para conseguir atingir com infraestrutura própria. E no nosso caso, essa é a grande verdade. Conseguir concentrar serviços de 90 tribunais em um único local, em uma única infraestrutura, seria totalmente inviável e impossível para um órgão que não tem como prerrogativa principal desenvolvimento de tecnologia. O CNJ, querendo ou não, é um órgão administrativo. E aí a gente alcança por meio da plataforma de nuvem. Agradeço a todos, bom dia. So much. Thank you. Terrific presentation, Tiago. We're proud to work alongside you in modernizing Brazil's judiciary. Let's move on to the next building block, storage. In the beginning, you had to assemble storage yourself, slowing things down and making it hard to scale. So we launched Amazon Simple Storage Service, which enabled you to store anything and then access it from all of your services. S3 now holds more than 400 trillion objects, and many Brazilian organizations, from nonprofits to government agencies, use S3 to store and manage their data securely. Take Liberty Health. Based here in Brasilia, Liberty Health uses Gen AI, big data, and predictive analytics to support a wide range of healthcare organizations. Liberty has implemented a variety of AWS services to enhance storage, process large amounts of clinical data, meet regulatory compliance, and scale operations. As a result, they've reduced data processing time in half
and improved operational efficiency by 30%. And Samige Energia, a major electric utility company, combined smart meter technology with S3 and Amazon Athena to enable 300,000 customers to track their daily energy usage. This solution has cut the number of energy consumption disputes they receive in half, and has increased customer satisfaction and made Samige's operations more efficient. The great thing about S3 is that all of the data you store there can be used across AWS, whether it's for Amazon Bedrock knowledge bases or business dashboards in QuickSight. Traditional object storage has evolved into intelligent data management that drives modern development workflows. With all of this power comes great responsibility for transparency and governance, and the next generation of Amazon SageMaker provides that. The new SageMaker Unified Studio, made generally available earlier this year, is a hub for analyzing data, training AI models, and building applications. Everything you need is in one place. Whether you're an analyst running queries or a scientist preparing new data for model training, you don't have to jump between different tools anymore. Unified Studio is a powerfully intuitive, and I encourage you to start exploring its capabilities today. That brings us to our last and most recent building block, inference. Over the last couple of years, generative AI has progressed from simple image and text generation to models that can think, reason, and act. Inference will eventually be part of every application that you build. With generative AI, you will transform Brazil's public sector operations, how you start and manage critical programs and services, and how you interact with and serve constituents. And it's the global infrastructure and leading capabilities of AWS that make it the best place for you to build and scale generative AI applications. More and more of these applications are being built with Amazon Bedrock. It has all of the features you need, from model choice to agents, right out of the box. That's why we're continuing to expand its availability around the world so that builders can build and let AWS worry about everything else. Bedrock is changing how public sector organizations operate. For example, Edux, one of Brazil's largest private higher education organizations, needed a solution to handle more than 1.3 million student inquiries. They developed a chatbot and benchmarked various AI solutions against the inquiries. Bedrock outperformed competitors with up to 90% accuracy in the response testing. Edux put this solution into production earlier this year. Now, I'm a little biased, but public sector organizations use Bedrock because it has some of the most compelling features. The first is model choice. With the broadest selection of fully managed models, Bedrock allows you to build quickly and cost-effectively without having to set up and manage any infrastructure, no matter which model you choose. The second is customization. You need the ability to customize these models with your data to get value out of artificial intelligence. With Bedrock, you can easily configure data you already store in AWS into a knowledge base to use with Retrieval Augmented Generation, or RAG, to produce precise, contextually relevant responses based on your data. A third differentiator is trust and safety. Bedrock guardrails make sure your applications are only used for their intended use cases. And AI hallucinations, they're now combated with automated reasoning, which uses mathematical techniques to help prevent factual errors and provide verifiable proof that a response is accurate. It's like a fact checker that works at artificial intelligence speed. There are a couple more advantages that Bedrock provides, but we'll discuss them a little bit later. Right now, I want to spend a little bit of time focusing on education. If you're going to imagine the impossible and then go build it, you're going to have a foundation in learning. For AWS, that's why we help build cloud skills around the world.
we've helped more than 31 million learners from 200 countries and territories build their cloud skills through our free training initiatives. This includes more than 800,000 Brazilians since 2017. AWS believes it's important that anyone with a desire to learn can access the education and resources they need. And just last year, we announced and launched the AWS Skills to Job Tech Alliance in Brazil. The Tech Alliance connects educational institutions with employers, helping modernize higher education curricula so the learners graduate with the right qualifications to fill technology job vacancies. This creative and collaborative approach will expand student employability and help Brazilian organizations hire qualified candidates. Anima Group is the leading provider of higher education in Brazil and one of the founding members of the Tech Alliance here. They're a key collaborator in the Tech Alliance and another AWS customer that's using artificial intelligence to modernize and meet its mission. Through Bedrock and other services, Anima is enhancing video learning, improving the assessment process, and simplifying university entrance exams. Their use of generative AI has reduced operating costs by as much as 80% on some of their projects. We'll hear more from Anima after this video. Bom dia, pessoal. Primeiro eu queria agradecer a todo esse time AWS pela oportunidade da gente estar aqui hoje. É uma honra poder falar para vocês como nós, lá na Anima Educação, estamos utilizando a AI generativa para transformar nossos desafios reais do dia a dia em oportunidades e em valor para o negócio. A Anima Educação é uma empresa apaixonante. Ela nasceu, aliás, semana passada nós fizemos 22 anos e nasceu do sonho de 3 sócios que nos inspiram, nos trazem propósito, valor e princípios até hoje. Nós, educadores da Anima Educação, acordamos todos os dias com o propósito de transformar esse país pela educação. Nós não apenas acreditamos nisso, como queremos participar dessa transformação. A Anima hoje, composta por 25 marcas, são 120 unidades pelo país e um instituto. Estamos distribuídos em 13 estados do Brasil. Através dos nossos 500 polos de educação à distância, conseguimos ter capilaridade para chegar nos vilarejos mais distantes do país. O desafio que a gente vem enfrentando, acredito que muitas organizações de educação superior enfrentaram isso no pós-pandemia, é essa mudança ou migração de alunos do presencial para o EAD. Isso diminui bastante o nosso ticket médio. Além disso, no pré-pandemia, a Anima fez um investimento com alavancagem de 2 bilhões de reais. Isso, naquele momento, com juros de 4%, era bastante aceitável. Hoje, já sabemos, né, os juros chegam a 13%, 14% ao ano, o que gera muita pressão no nosso caixa.
E isso fez com que nosso orçamento em tecnologia diminuísse ano após ano. Nos fez pensar totalmente como poderíamos mudar, o que a gente precisaria mudar nessa situação, né? Como fazer mais com menos. E a parceria com o negócio, trabalhar junto com as áreas de negócio, nos trouxeram as respostas. Passamos a entender profundamente quais eram as nossas dores, quais eram as nossas oportunidades de inovação, e essa mentalidade fez a gente transformar o que era limitação em inovação. Hoje temos desenvolvido pequenos projetos de grande impacto e retorno rápido. Um desses projetos, que aliás é uma ideia bem simples, é o gerador de questões. Conseguimos diminuir em 70% o tempo de criação de questões em uma atividade que era muito difícil engajar os professores. Acho que a gente deve ter professores aqui, e vocês sabem como não é fácil a geração de questões, né, a criatividade e tal. E, além disso, a qualidade melhorou muito dessas questões. Passamos a ter 10 vezes menos invalidação de questões em provas. Outra iniciativa bastante interessante, que aliás chegou por uma necessidade financeira, precisávamos substituir um parceiro que nos custava 1,5 milhão por ano, foi o corretor de questões. A gente desenvolveu uma solução onde, a partir da resposta do aluno, a gente sugere ao professor uma nota, um feedback, e ainda faz uma análise de similaridade com os outros alunos. Tem um lugar aqui que eu não posso ficar. Passamos a ter uma eficiência de 2 milhões por ano com essa ferramenta. Isso porque, além dessa iniciativa, nós conseguimos substituir outras 2, correção de provas na nossa vertical de medicina e correção de redações de vestibulares. A assertividade dessa ferramenta chega a 90%. Isso com um desvio padrão de meio ponto para cima ou para baixo. Já com um pouco mais de fôlego, passamos a olhar mais profundamente para a experiência do aluno. A Yara é a personalização e a integração de algumas ferramentas de inteligência artificial que nós entregamos diretamente para o aluno. É o copilot do aluno. Lá ele consegue fazer perguntas, resumos da disciplina, pedir transcrições de vídeos, resumos dos vídeos, ou fazer quizzes de perguntas, etc. Essa iniciativa foi bem legal, porque os alunos vêm dando feedback positivo muito grande. 96% dos feedbacks dos alunos têm sido positivo. Melhoramos em 10 pontos o NPS da plataforma. E vocês sabem como isso tem sido possível? Parceiros. Com a CIT, Compass, e principalmente com a AWS, através dos Solutions Architects, do Professional Services, conseguiram nos entregar times de qualidade. Times com o know-how necessário para desenvolver as POCs e fazer validação rápida dessas iniciativas. A mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje é a seguinte: o time de tecnologia da sua empresa não pode ser só um tirador de pedidos. O time de tecnologia não pode trabalhar apenas sob demanda. O time de tecnologia tem que liderar a inovação dentro da empresa. O time da tecnologia deve estar junto com a área de negócio, gerando valor direto para o negócio. Nós acreditamos que as parcerias, tanto as parcerias internas como parcerias comerciais, como eu falei, elas, junto com um propósito bem definido e um time engajado, conseguimos entregar eficiência econômica e eficiência operacional. Conseguimos melhorar a experiência dos nossos alunos e professores e conseguimos ainda gerar novas fontes de receita para a empresa. Se eu puder deixar uma última mensagem, a semana passada, conversando com o Maurício Escobar, um dos nossos fundadores, ele estava falando que muito se falou entre as empresas serem digital first. Hoje o tema tem sido as empresas serem AI first, mas as empresas no mundo de hoje têm que ser education first. E por que isso? Nós acreditamos que nesse mundo acelerado que a gente está vivendo, se a gente não parar, olhar para o mundo, aprender com ele e aplicar,
fica muito difícil. Precisamos entender todos os dias como é a nossa jornada com o nosso cliente, aprender com a nossa jornada com cada um de nossos colegas e colaboradores e aprender com a nossa jornada individual, repensando e renovando as nossas competências. Obrigado, pessoal. É isso. Palavrinha. Eu queria aproveitar, se alguém quiser ouvir um pouquinho mais sobre o que a gente está falando aqui e um pouco mais de detalhes sobre os nossos projetos, a gente vai estar no palco da educação às 15h15, eu e o Wembley, ok? Obrigado. Thank you. Thank you, Tiago. An amazing presentation. You heard some of this in Tiago's presentation, but let's revisit Bedrock and its additional differentiators. Affordability is another big one. Affordability and Gen AI can be expensive, so we built features like model distillation and intelligent prompt routing. Model distillation uses the outputs of a complex model to train a smaller model on a specific use case. With prompt routing, you assign multiple models for your application and let Bedrock choose which model serves each request. And last but not least, our customers love Bedrock for its utility. Agentic AI is the latest trend, and its increasing popularity is because agents just don't respond to requests, they can act on them. They can plan, select tools, generate responses, and then perform analysis on those responsive results to determine additional actions. Agentic AI is what powers Amazon Q Developer. And in a moment, we're going to show you just how that works. Amanda Quinto is a solutions architect based in Sao Paulo, and she's here today to lead a quick demo on Amazon Q Developer. Please welcome Amanda to the stage. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Legal. Falar um pouco de português agora, né? Pessoal, primeiro é um prazer estar aqui. Obrigada pela presença de todos. Queria saber quem é do time técnico aqui, desenvolvedores, times de infraestrutura, DevOps, SRE, arquiteto, dados. Legal, estamos em casa, tem bastante gente, então. Hoje a gente vai bater um papo, conversar um pouquinho aqui sobre Amazon Q Developer. Quem já ouviu falar do Amazon Q Developer, levanta a mão também. Legal, bastante gente, mas tem bastante gente também que nunca ouviu falar. Então, a ideia é que hoje a gente bater um papo sobre o Amazon Q Developer. O Amazon Q Developer é a ferramenta de inteligência artificial da AWS de assistente de código. Ela é hoje a ferramenta assistente de código melhor avaliada no mercado, de acordo com algumas pesquisas. E a gente vai ver algumas demos dela hoje. O importante aqui é a gente pensar o seguinte: além de uma atividade corriqueira para um desenvolvedor, como é o que a gente vai mostrar aqui agora, de adicionar uma nova feature em uma solução existente, no caso aqui a gente tem uma API que conversa com o Bedrock, e aí eu quero pegar o output dessa API e converter ela em áudio. Isso é uma atividade comum para um time de desenvolvimento, para um time de dados ali, e isso eu posso pedir para o Amazon Q fazer para mim. Eu posso pedir na minha IDE favorita, então no caso aqui a gente está utilizando o Visual Studio Code, mas a gente também tem cobertura para outras IDEs, e eu posso fazer isso em português e em linguagem natural também. O chat aceita português, e você pode pedir para ele fazer comentários, por exemplo, na aplicação em português, criar documentações em português também. A gente sabe que isso, para os nossos times brasileiros aqui, para os times talvez mais júniores, é bem importante que a gente consiga fazer esse tipo de interação na nossa linguagem tupi-guarani aqui no Brasil. Uma outra coisa muito comum que os clientes perguntam é: Amanda, eu posso utilizar o Amazon Q para fazer sugestões de código utilizando a base de código que eu já possuo? Os conhecimentos que o meu time imprimiu nesse código, bibliotecas que a gente criou. Eu não quero que seja algo do mercado, eu quero que seja único para a minha empresa. E sim, utilizando o Q Developer, a gente consegue olhar para a sua base de código e fazer personalizações, sugerindo código em cima daquilo ali que você já construiu, né? Então, não é uma coisa completamente desamarrada do seu negócio. Um outro ponto importante aqui é que, no nosso exemplo, a gente pediu para converter
texto em áudio, mas eu não falei qual era o serviço da AWS, por exemplo, que eu ia utilizar para fazer isso. E o Amazon Q ele já traz esse know-how para a gente, então já utilizou o Poly, por exemplo, nosso serviço de text-to-speech da AWS, e também ele entendeu qual que é o contexto desse repositório. Então, ele não trouxe simplesmente uma sugestão de código. Ele criou, né, um novo arquivo dentro do padrão que eu já estava desenvolvendo naquele repositório. Beleza? Então, essa é só uma das funcionalidades aqui que a gente pode ver no Q Developer. Mas, o nosso foco, o nosso objetivo na AWS é aumentar a produtividade dos nossos clientes. A gente sabe, conversando, baseado nos feedbacks dos clientes também, que os times de desenvolvimento eles gastam, em média, 1 hora por dia codando. Só 1 hora das 8 que ele está trabalhando, ele está codando. As demais horas, o time está fazendo coisas operacionais que sobrecarregam o time, extremamente necessárias, sim, mas que não necessariamente traz impacto para o negócio. Pensando nisso, a AWS começou a trazer novas features para dentro do Q, para que a gente consiga focar em todo o ciclo, né, desse profissional, desse programador, desse profissional de infraestrutura, para que ele consiga efetivamente ser mais produtivo e desenvolver soluções que vão impactar no business ali no final do mês. Beleza? Aqui nesse exemplo, a gente vai ver um pouco mais do Q CLI. Então, a gente tem a versão do Amazon Q Developer que você instala ali na sua IDE favorita, e tem o Q CLI também, que roda direto no terminal. O Q CLI, ele é bem interativo, você consegue fazer um chat, ele bater um papo direto com ele, também em português, também em linguagem natural. Então, como tem bastante gente técnica aqui, eu vou pedir licença para quem não é técnico, mas, por exemplo, quando a gente usa o AWS CLI, eu tenho que saber qual que é o serviço que eu vou utilizar, quais são os parâmetros que eu vou passar para esse serviço, e qualquer vírgula que eu colocar errado ali, ele quebra, certo? Quando a gente usa o Q CLI diretamente, eu posso pedir em linguagem natural para ele, por exemplo, criar um repositório novo para mim no S3. Ou, como é o exemplo aqui, uma outra atividade que requer bastante tempo dos nossos times técnicos, mas que não necessariamente a gente vê o impacto no negócio, é quando eu preciso criar manifestos de deploy, scripts de deploy para a minha aplicação. Então, eu tenho uma aplicação, chegou uma aplicação nova, eu preciso empacotar essa aplicação, preciso criar alguns scripts, alguns manifestos, por exemplo, aqui no caso de Kubernetes, para fazer o deploy dessa aplicação, em linguagem natural, pura e simplesmente, em menos de 1 minuto, o Q já criou uma versão de como empacotar e deployar essa aplicação na AWS para mim. Tá? Então, o foco aqui é justamente aumentar a produtividade dos nossos times, aqui pegando um viés um pouquinho mais de DevOps, um pouquinho mais de SRE ali. Mas segurança é a nossa prioridade, e a gente sabe que também é a prioridade dos nossos clientes. Uma outra pergunta que faz muito para o time da AWS aqui, é, Amanda, como é que fica a questão da privacidade desses códigos? E quando você usa o Amazon Q Developer Pro, a AWS não reutiliza a sua base de código para retreinar modelos subjacentes. A sua base de código é propriedade intelectual sua, e a AWS sabe e respeita isso. Então, essa é uma pergunta que a gente responde bastante diariamente. Podem continuar fazendo, mas a resposta é: a gente não reutiliza a sua base de código para treinar os nossos modelos. Mas uma outra atividade também reportada pelos times aqui é que a gente precisa fazer muito code review. Existem ferramentas para isso, beleza? A gente sabe. Mas ali em tempo de desenvolvimento, muitas vezes, quando a gente tem profissionais trabalhando para entregar uma feature com uma velocidade X, né, para amanhã, no caso, às vezes a gente deixa passar algumas preocupações importantes. E o Q, quando a gente utiliza ele na nossa IDE, a gente consegue utilizar alguns comandinhos ali, para que a gente não precise desenvolver um prompt engineering toda vez que for utilizar o Q. E uma delas é o review. Então, eu posso fazer o review do que eu estou fazendo em tempo de execução ali. E esse review ele vai olhar as principais vulnerabilidades conhecidas de mercado, e vai olhar também, por exemplo, quando a gente tem uma secret exposta nesse código. E, gente, é um assunto batido, mas vocês não fazem ideia da quantidade de casos que a gente pega de secrets expostas em texto puro dentro do código. Então, a ideia aqui é que o que olhe para isso em tempo de desenvolvimento, você pode também criar pipelines e associá-lo ali. Ele já tem integração nativa com o GitLab, por exemplo, então é uma forma de fazer, mas em tempo de desenvolvimento a gente consegue pegar alguns probleminhas básicos e ele já traz também algumas sugestões ali do que a gente pode fazer para corrigir esse problema. E, por fim, quando a gente pensa em ajudar os nossos times de desenvolvimento de fim a fim, a gente não pode pensar apenas em novas aplicações.
né? Então, existe todo um legado hoje nos nossos principais clientes, principalmente em clientes enterprise, que a gente precisa olhar para isso com carinho. Na Amazon.com, por exemplo, o time utilizou o Amazon Q Developer Transformation para Java para atualizar mais de 10 mil aplicações. E aí trouxe um resultado, um número muito expressivo e muito interessante essa atualização do Java, que não é apenas mais seguro, por exemplo, manter o Java atualizado. Não vai trazer só benefícios em tempo de desenvolvimento, porque a gente vai ter bibliotecas mais modernas. A gente conseguiu economizar mais de 260 milhões de dólares por ano com essa atualização. Porque aí o Java passa a ser mais moderno, consumir menos recurso computacional e, por fim, trazer alguns benefícios, muitos benefícios financeiros aqui para os times. Então, o Q Transformation ele também tem as versões para Java. Mas tem um tipo específico de workload que é uma dor para fazer uma migração. A gente precisa olhar para workloads de mainframe com muito carinho quando a gente fala em modernização. Isso porque, muitas vezes, esses workloads eles são caixas pretas dentro do cliente ali. Não tem documentação, está rodando há anos e funcionar não é um problema, funciona e performa muito bem, mas muitas vezes não tem documentação e o ponto principal para os clientes quererem migrar do mainframe para a AWS é pessoas. A gente não tem mais capital humano para operar esse tipo de workload. Pensando nisso, a AWS desenvolveu o Q Transformation para mainframe, que ele faz uma série de coisas padrão ali para migrações de mainframe. Por exemplo, transforma COBOL em Java, transforma JCL em scripts. Funciona bem legal, ele olha para toda a sua base de código ali e traduz isso. Mas, para mim, pessoalmente, o que mais me impactou, vendo como é que o Q Transformation para mainframe funciona, é a parte da documentação. Ele consegue documentar o que cada um daqueles programas são responsáveis, como eles se interconectam, como é que eles se conversam, quais são as conexões entre eles, e, inclusive, para ferramentas que são em tempo de execução, como copybooks, por exemplo, que já estão compilados ali. Então, a gente consegue também gerar documentação em cima disso. Aqui é só um exemplo de uma documentação que a gente gerou em cima de uma aplicação de exemplo também, mas para cada programa de COBOL, a gente traz ali um sumário dentro de um parágrafo do que está sendo executado ali dentro. E aí, em cima disso, o Q Transformation para mainframe ele consegue ajudar também todo o planejamento para que essa migração seja uma solução para os nossos clientes e não mais um problema ali, mais uma dor do que realmente algo que vai trazer benefícios para o cliente no final do projeto. Beleza? A Cogna Educação, que é a maior organização educacional do Brasil, já está utilizando o Amazon Q Developer. Eles testaram, analisaram, competiram o Q com outras soluções de mercado e vem utilizando o Q desde fevereiro em suas operações. Eu convido todos vocês a passarem no palco de demos que a gente tem aqui nos stands do lado de fora. A gente vai ter mais demos de Amazon Q, a gente está com mais de 40 profissionais aqui disponíveis para bater um papo com vocês. Instalem o Q nos seus terminais, instalem o Q no seu Visual Studio Code para testar, para conhecer, e a gente está à disposição para tirar a dúvida de vocês. Dom, thank you so much, muito obrigada a todos, e a gente bate um papo na parte da tarde. Tchau, tchau. Great job. Well done. Thank you, Amanda, for guiding us through that demo. From English to Portuguese, from Python to Java to COBOL, Amazon Q is a hit in every language. Q is really an amazing resource. Take modernization, for example. Amazon Q can help transform legacy systems, whether they're on .NET, VMware, or even from mainframes. Let's start with modernizing .NET. Q Developer can discover incompatibilities, generate a transformation plan, and refactor source code. Customers using Q have modernized their applications 4 times faster and have cut Windows licensing costs by up to 40%. For VMware, Q agents simplify and automate on-premise application discovery, wave planning, and orchestration for the migration process. Q even automatically converts VMware networking configurations and firewall rules into AWS native network constructs and does it 80 times faster.
And yes, Q can even migrate complex mainframe applications with millions of lines of code. Agents perform analysis, decomposition, planning, and as you saw, document generation, and even refactoring of COBOL to Java. What used to take years now just takes months. I hope today's presentation has reinforced for you why AWS remains the best place to build. We have the broadest and deepest set of services and features to drive modernization in the public sector. Just as a Caprina uses 3 simple ingredients of lime, sugar, and cachaça to build something amazing, Amazon's 3 building blocks of compute, storage, and inference can be used by you to be combined to make amazing solutions for Brazil's public sector. Compute, storage, and inference will enable you to transform your organization and take your mission on the journey from imagination to reality. Looking around this room, I see so many builders inspired to innovate and full of purpose. Together, we can transform public services, protect our environment, and improve lives across Brazil. Muito obrigado, and enjoy the rest of the Brasilia Symposium.